bicicletas montadas, tivemos que acertar umas coisinhas aí, mas eu acho que vai dar tudo certo e vamos usar a bicicleta para aquilo que ela serve, para aquilo que ela ajuda a gente, que é conhecer esse mundão afora aí. Vamos nessa. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Nossa, foi bom demais pedalar por essas ruelinhas e ver o dia a dia da cidade. E só de bicicleta a gente consegue ter autonomia e liberdade para fazer isso e já seguir para o nosso próximo destino. Mas é claro, para isso acontecer, a gente tem que ter uma bicicleta com a gente e é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Antes de começar, cara, eu queria agradecer a todo mundo que está lá no Seja Membro, no Apoia-se, aqueles que estão proporcionando a edição desses vídeos e tudo mais. Muito obrigado, viu? Aliás, todo mundo devia agradecer eles. E falando em agradecer, mais que nada, cara, é esse negócio de fazer a rodinha, de mostrar para vocês como que a gente transportou. Um monte de gente comentou. E eu achei tudo isso muito fantástico, porque eu pude aprender um monte de coisa. Foi bem interessante as pessoas participarem. É um teste que a gente fez, a gente aprendeu com outro cicloturista, quer dizer, foi uma ideia que vai evoluindo. E é desse jeito que o cicloturismo vive, né, cara? A ideia de você vai aperfeiçoando, vai vendo o que é melhor para você, no teu esquema. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Porque eu acho que a primeira coisa que eu fiz de errado é colocar uma rodinha só. Eu queria diminuir bastante o peso e simplificar as coisas, mas realmente a bicicleta ficou caindo para um lado para o outro. Colocar as duas bicicletas e fica um negócio muito grande, as várias ideias que deram, né? Mas acho que colocar duas rodinhas e ver a resistência dessas rodinhas é o nosso próximo passo para evoluir nesse sistema. Mas, cara, tem coisa que parece até legal, até eu queria deixar essa dica para quem lê os comentários. Tem gente que falou para colocar um skate e levar a bicicleta em cima de um skate. Ou então, colocar rodinha de bicicleta infantil, aquelas rodinhas laterais. Esse tipo de coisa é um trambolho, é um pesado, e assim, por mais que você fala que isso daí você consegue em qualquer lugar, mais ou menos, porque dependendo do país não tem quase bicicleta, e mesmo skate não faz parte da cultura do país. Aqui onde a gente está, por exemplo, a gente não vê ninguém andar de skate. Bicicletas são raras, só as cidades mais planas que tem alguma bicicletaria. Então não é que você vai achar as coisas facilmente. Lá na tua cidade você sabe muito bem onde encontrar um skate velho ou um 99 que vende o skate também. Quando você vai para outro país, muitas vezes a gente chega no supermercado e não acha as coisas mais básicas, porque eles guardam em outros lugares. Isso dentro do supermercado que é meio padronizado internacional. Às vezes é difícil você perguntar skate, o cara nunca ouviu essa palavra, não sabe o que é isso. Então eu queria colocar que essas ideias em que você reaproveita uma coisa, você tem que saber muito bem em que país que você está. Porque eventualmente, só porque no Brasil tem em cada esquina, não quer dizer que você vai conseguir nesse outro país que você pretende ir. Presta atenção nisso. Só uma correção. Às vezes, sim, você pode encontrar essas coisas usadas, mas não é bem fácil. Olha onde é que você tem que chegar para encontrar uma rodinha de bicicleta usada. Tem aqui, ó, tem até do jeito que você quer aqui, ó. É só vir aqui que você acha, sem problemas. Vambora. E continuando com os comentários, o GD Gronzani perguntou se o preço que a gente pagou para despachar a bicicleta incluía os 2 voos da conexão. Sim, incluía os 2 voos da conexão, foi cerca de R$ 650 para cada bicicleta, mas isso depende da companhia aérea, do voo que você vai pegar, então sempre que for comprar passagem, a gente tem que pesquisar antes, tem que considerar esses custos para você então fechar a passagem que você quiser. Então é isso mesmo, e eventualmente você consegue até algumas empresas que levam de graça, mas é muito raro, não é bem fácil esse troço. E outra coisa, não esquece, você tem que pagar na ida, foram lá quase $150, e mais a volta. Então são os 2 voos, ou seja, São Paulo, Roma, Palermo, pagou esse valor fechado, porque a gente comprou numa passagem só. Eventualmente você compra 2 empresas, você tem que pagar de novo. E quando a gente voltar, a gente vai pagar de novo, porque é uma passagem só, uma vez. Deu para entender?
O Dilson Paulo quer saber a nossa opinião sobre viajar com bicicleta dobrável Aro 20. Isso é bem complexo, cara. No fundo, eu não tenho experiência sobre isso. Eu tenho só chute, né? É o que eu imagino. Uma bicicleta Aro 20 tem suas limitações, assim como qualquer equipamento. Tem para que ela foi feita, idealizada e tudo mais. Você pode usar para outras coisas? Claro que pode. Eu vivo fazendo isso. Pego o equipamento e uso até o osso dele, né? Enquanto ele funciona, tá bem. Agora, quando ele deixa de funcionar, quando ele está impedindo que você realize a tua aventura mesmo, aí eu não aconselho. Então você tem uma bicicleta menor que vai ser menor, só isso, cara. Você vai empacotar ela, você vai ter que pagar a mesma coisa, e é o mesmo valor, inclusive. Por quê? Porque a bicicleta tem uma maldição, os caras não gostam de bicicletas, querem acabar com as bicicletas do mundo. Eu acho que é isso, cara, porque não tem outra função. Porque você faz um pacote, o tamanho de um pacote permitido, eles perguntam, é uma bicicleta? Se você falar que é, pronto, você tem que pagar como se fosse uma bicicleta e não como uma mala comum. Se você tem direito a uma mala comum, você vai ter que pagar como se fosse uma bicicleta, você vai ter que pagar como se fosse uma bagagem extra, uma bicicleta. Não tem jeito. O que o pessoal costuma fazer é esconder e não falar. E então você imagina um pacote legal que você vai ter que fazer para esconder essa bicicleta um pouco menor. Aí vai depender do que você vai fazer com ela quando você estiver viajando. Agora, quando você fala numa bicicleta dobrável, se você vai, vamos supor, você vai viajar dentro da Europa e vai fazer um monte de viagemzinha picadinha usando transporte coletivo, tipo você vai entrar num trem, num ônibus, várias vezes no trem você nem paga e tudo mais. Tudo isso vai facilitar, você dobra ela, senta no trem, atravessa o metrô e tudo mais. Nesse caso, acho que vale a pena. Agora, que nem a gente vai para uma região, monta a bicicleta uma vez, viaja, desmonta uma vez, você vai carregar uma bicicleta dobrável, que tem um monte de risco, tem um monte de pontos mais débeis por ser dobrável, para montar e desmontar duas vezes, aí eu acho que não vai valer a pena. Essa é a nossa opinião teórica. A gente já teve bicicleta dobrável, Aro 26 da Tito, foi muito boa. A gente fez bastante coisa com ela, né? Fizemos muita coisa mesmo, mas nunca nenhuma viagem de aventura, assim, que você tá só com a bicicleta. A gente montava e desmontava 2 vezes por dia para colocar dentro do carro. E foi uma época muito gostosa, assim, porque era muito fácil colocar ela dentro do carro. Mais fácil que uma bicicleta normal, que a gente guarda dentro do carro. Quem acompanha a gente já viu que a gente guarda dentro do carro sem desmontar, para facilitar. Só que a dobrável é mais fácil ainda. O Murilo Tomazoni contou a experiência dele na última viagem, que ele comprou a bicicleta lá no destino. Do jeito que ele descreveu, nossa, parece um sistema ideal, né, Olinto? Bom, na verdade, para ele foi ideal, cara. Ele saiu do Brasil, conforme ele conta, né? Foi para Portugal. No outro dia ele já comprou uma bicicleta de R$150, saiu viajar, fez uma baita numa viagem, voltou, acho até que ele abandonou a bicicleta lá, largou e pronto, cara. O que você quer mais que isso, velho? Porque ele fez a viagem, ele não carregou a bicicleta, não montou, não desmontou, e ele pagou o equivalente a um transporte só, ou seja, só a ida. Então isso é ideal, mas não é bem assim, cara, porque é o seguinte, primeira coisa para esse sistema dar certo é você saber o que está fazendo, saber comprar uma bicicleta. Se você não sabe, se você não entende, vai ser muito difícil esse sistema dar certo. Agora, se você pensa na praticidade, perfeito. Agora, se você pensa no valor em si, bom, aí vem o seguinte, você vai pagar $150 na bicicleta, né? Bom, é o que você pagaria para levar. Aí você joga lá fora. Bem, só que se você tem que ficar um dia a mais no hotel para comprar essa bicicleta, porque não é que você vai numa loja, ele está comprando uma coisa usada. Aí você tem que ver e tal, mas é assim, na fotografia está certo, tem que ir até a casa do cara, ir lá ver, regateia, não sei, entendeu? Isso aí você já pagou um hotel a mais. Um hotel é $60, assim, pagando barato, né, na Europa. Então já vai se aproximando do que seria ida e volta, pagar a ida e pagar a volta. Mas aí você, claro, você não precisa desmontar e montar a bicicleta. É uma boa. Agora, tem todo um risco em cima disso, que isso você tem que calcular. No caso dele, parece que ele sabia muito bem o que estava fazendo e
ele teve amigos lá, onde ele pode ficar mais um dia, ele já estava visitando os amigos. Mas vamos supor, você vai comprar e o cara, sei lá, não está lá. Você foi lá e ele não está lá. Você tem que voltar no outro dia. Pronto, você já pagou 2 hotéis, que já é igual ao que você pagaria de ida e volta, só que você volta com a tua bicicleta. E lá você vai abandonar. Você volta com a tua bicicleta para o Brasil, você pode vender ela aqui no Brasil. Bom, já falamos de um preço que está igual, com algumas vantagens se você trouxer. Mas isso não é tudo, cara, porque você vai pegar uma bicicleta nova, nova para você. Ela está usada, você não sabe como é que ela está usada, não tem jeito de você descobrir isso. Você dá uma olhadinha ali, mas você não sabe como é que ela está. Se ela tem trinca, aí vai, né, cara? Um monte de coisa desse tipo. Bom, que nem ele viajou pela Europa. Europa você tem assistência. Que nem a gente já é outra coisa. A gente entrou na Tunísia. E aí, como é que é na Tunísia? Você sabe? Eu não sabia. Hoje eu sei. Seria roubada. Porque eu estou num lugar que não tem assistência. Peça de reposição, mão de obra, nada disso. Eu que teria que fazer as coisas, tem que ter equipamento comigo, ferramenta comigo. Porque o país não vai me dar isso aí. Então, é outro problema que não dá. E você, todo mundo só vai conseguir uma bicicleta usada, barata e boa em país de primeiro mundo. Se vai no terceiro mundo, vai ser que nem... o Brasil é um negócio complicado, né? Depende do lugar que você está, você vai ter um monte de oferta, tem problema com bicicleta roubada aí, né? Aí você vai lá e compra uma bicicleta roubada, como é que você faz, né? Sei lá, tudo isso aí é risco. Você está no país de primeiro mundo, todo mundo mais ou menos, não tem bicicleta roubada assim, tanto assim também. Tem bicicleta roubada. Quem já foi para Amsterdã sabe que todo mundo rouba a bicicleta lá, todo mundo tranca a bicicleta. Não é bem assim, tá? Mas tudo isso é risco. E tem o básico do risco, que é o seguinte, você vai, mas se você for, não esquece de levar o seu banco. Se você não levar o teu selim, dificilmente, quer dizer, você vai passar um bom tempo se habituando ao outro selim. Essa é uma dica, inclusive, se você pretende fazer que nem ele fez. Então, quando você for fazer esse cálculo todo, na verdade, esse é o cálculo que a gente fez. A gente também está querendo uma solução mais prática e mais barata. Talvez, para a gente, como a gente tem alguns amigos aqui na Europa, seja interessante deixar uma bicicleta aqui. Esse nosso amigo, o Porfírio, o filho dele morava aqui na Europa. Ele acabou, depois de fazer aquele carrinho lá que ele ensinou a gente a fazer, ele acabou comprando uma bicicleta aqui e deixando aqui. Então ele parou de transportar a bicicleta e usava aqui. Aí ele confiava naquela bicicleta, sabia o quanto que ela estava usada e estava mais ou menos habituado a ela. Então, velho, eventualmente, se você pensar bem, que nem eu falei, você paga pela bicicleta, mas supostamente você teria que levar uma mala, que você teria que pagar. Aí o preço é bem perto. E assim, todo mundo sabe a alegria e a dor de ser o que é, né? Se isso é o que você é o que você gosta de fazer, você vai ver que a bicicleta mata pau, cara. Depois que você monta ela, você esquece todos os seus problemas aí. Claro, depois vem esse pesadelo quando você tem que desmontar e voltar, né? Então, se você gosta de viajar de bicicleta, você vai aceitar essa dor, né? Porque o que você ganha depois é sempre maior. É outra liberdade, é outro standard, é outro tipo de viagem. Se você fez uma viagem dessa, você vai querer fazer outra. E se você vem para a Europa, é uma coisa que abre, assim, é um cartão de visita, atrai as pessoas, ela tem essa mística toda especial, né? Então, você vai ter que somar todos os troços, dividir e ver qual que é o teu melhor sistema. Mas a viagem de bicicleta, não sei, parece uma coisa que sempre tem mais risco do que outras. Na verdade, não, sabe, cara? Depois você acostuma, você vê que tudo tem os mesmos riscos. É que, como é diferente, a gente imagina que tem mais riscos, mas não, é igual a qualquer outra viagem. Quando você vai para um país que você realmente não conhece, para conhecer todo aquele negócio, é óbvio que tem risco, cara. Só que achar uma bicicleta, a tua bicicleta funcionar lá, ela chegar quebrada, isso é uma parte do risco que você está vivendo. Agora, o risco está muito perto da aventura. Quando você passa a não ter a previsão do que vai acontecer, você não está na tua zona de conforto. Aí, velho, é onde começa a aventura. E aí muitas outras coisas podem acontecer. E eu acho que, além de pensar nisso, você tem que pensar nessas outras coisas.
E, sinceramente, a gente escreveu um livro, 7 Passos Andinos, justamente para preparar o cara para grandes viagens. Então, se você entra numa aventura, que você vai pagar uma passagem de avião cara, vai ter que pagar para levar a bicicleta, seria interessante se você pudesse dar uma lida nesse livro, cara, e ver tudo os nossos macetes, tudo que a gente sabe sobre cicloturismo, inclusive de equipamento, desde o pedal da bicicleta até o fogareiro da barraca e tudo mais, né? E por falar nesse livro Sete Passos Andinos, o Helenilton já percebeu que não tem mais o livro físico, a gente está só com o livro digital. Como a gente está viajando, a gente não vai conseguir produzir uma nova edição ainda do livro físico. Então, se você for comprar lá na nossa loja virtual, você vai adquirir o livro digital e a gente já aproveita para perguntar sobre essa experiência. Conta pra gente como que foi a utilização, a leitura, para a gente poder ir melhorando os nossos sistemas. A gente espera que os nossos guias e livros possam realmente ajudar as pessoas a planejar melhor uma viagem de bicicleta. Mas a gente agradece a todo mundo que adquire, dá de presente, porque isso ajuda a sustentar o projeto. Muito obrigado. E a gente agradece também todo mundo que está lá no Apoia-se, no Seja Membro, que também sustenta o nosso projeto para a gente continuar divulgando essas ideias. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau.